A arbitragem não define um campeão de pontos corridos. Todo time é prejudicado, beneficiado, para lá e para cá, são 38 rodadas. Quem define campeão de pontos corridos é a regularidade de um time. E essa é uma regularidade incontestável do Atlético, talvez o único time regular desse Campeonato Brasileiro. Então o time que não oscilou, o time que em casa já era forte, com a torcida se tornou ainda mais forte, o time que tem o melhor jogador do campeonato, o Hulk, e que vai ser campeão talvez no próximo domingo contra o Fluminense em casa. E o Galo vai ser campeão nesse próximo domingo, ou um pouco mais à frente, porque se preparou para isso. E jogou o campeonato de 38 rodadas como se deve jogar, com atenção em todas as rodadas, com preocupação em todas as rodadas. E também contratou um técnico que sabe jogar esse tipo de competição. Então o Galo vai conseguir encerrar uma fila de 50 anos e fica a receita para os próximos, que o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, com esse calendário que agora tem a Libertadores, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana terminando mais ou menos ao mesmo tempo do brasileiro, ele precisa começar a ser vencido desde o início dele. O ano passado nos passou uma falsa impressão. Muito jogo adiado, um time mais forte, o Flamengo, que teve uma arrancada final, um outro que arrancou numa hora o São Paulo, depois o Internacional. Não foi um campeonato tão regular assim. Agora, quem tem bom time e larga bem e se mantém bem, perdendo aqui, perdendo acolá e sendo muito forte em casa, é campeão dos pontos corridos. Isso é desde 2003. Desde o rival do Atlético, o Cruzeiro de 2003. Então o Galo seguiu essa receita o tempo todo e vai ganhar com méritos. Muito bem, aqui o Diogo Maris falando que a regularidade do Atlético é um pênalti por jogo. Tá de brincadeira, Arnaldo. Rodrigo Caetano se preparou para isso chutando o VAR. Eu queria deixar registrado que eu discordo frontalmente do Arnaldo. Eu acho que o argumento que ele apresentou vai contra a própria tese. O título do Flamengo no passado mostra que é sim possível ganhar um campeonato sem liderado desde o começo. O Flamengo foi líder a partir da penúltima rodada. São raros, né, os campeões desse jeito. Né? Esse ano também o Flamengo não fosse a própria incompetência sob o comando de Renato Gaúcho, cometeram erros crassos em jogos em que o Flamengo deveria ter vencido e não venceu, poderia estar hoje próximo do Atlético, junto com o Atlético, ou até à frente do Atlético. É só verificar jogos recentes. E não estou falando de arbitragem, não, houve erros de arbitragem também, no plural, mas a incompetência do Flamengo acho que é mais pesada, e do seu técnico, da sua comissão técnica, nessa colocação, do que qualquer outra coisa, né? E lembrar o seguinte, não se trata de teoria da conspiração, mas, por exemplo, contra o Grêmio foi dado um pênalti para o Atlético, que muitas vezes não é marcado. Sábado, mais um pênalti foi dado para o Atlético. Contra o Atlético Paranaense, houve um gol do Atlético com impedimento suspeito ali da história do VAR com as linhas grossas. Então tem acontecido sim erros que favorecem o Atlético Mineiro. O Atlético tem sido sim, tem tido arbitragens que a ele tem sido mais, digamos assim, tem tido mais sorte com a arbitragem, né? Isso tem acontecido, essa é a minha constatação. Então, não me permito ter tamanha certeza de que, não, se não fosse os erros de arbitragem estaria, eu acho que não. E acho que isso reflete um chororô histórico de um clube que tradicionalmente se vitima, de uma imprensa que é subserviente a boa parte, em boa parte, não na sua totalidade, a isso. Temos até colegas da imprensa mineira que se referem a Leila Pereira como tia Leila do Palmeiras, mas não usa tio Rubens quando fala do Mecenas do Atlético. Muito interessante a postura de colegas mineiros, da imprensa mineira também, que falam assim. Por quê? Porque a imprensa mineira em geral é subserviente aos dirigentes dos clubes, por isso o Cruzeiro está nesse buraco e ninguém de Minas pôs o dedo na ferida que eu me lembro. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam, né? Então vai se criando uma bolha e esse discurso vitimista, ele dura já décadas, né? Décadas, passa de geração para geração, e os caras vivem nessa bolha, achando que sempre são vítimas, sempre são prejudicados. Dessa vez têm sido beneficiados. O Atlético tem sido beneficiado em alguns momentos, sim. Quanto ao Atlético Paranaense, houve um erro de arbitragem, no sábado houve um erro de arbitragem, quanto Fortaleza, lá no começo houve um erro de arbitragem, e são 9 pênaltis. 9 pênaltis para o Atlético, ou seja, na dúvida os caras têm marcado, talvez pela pressão da torcida no estádio, sei lá por quê, mas que tem acontecido. Isso evidencia o quê? Alguma desonestidade? Não, nada disso, apenas tem acontecido. Agora, em Minas, na imprensa mineira, é só ver as transmissões mineiras. Aliás, o pay-per-view do Premier deveria dar 2 opções. Lembra que em 2019 a Fox fez isso? Flamengo e River Plate? A Fox Sports fez 2 transmissões. Uma com a narração, digamos, mais neutra e uma narração rubro-negra, que era um time argentino e um time brasileiro.
que foi o João Guilherme, né, que tudo mais, que até viralizou a narração dele dos gols lá da virada do Flamengo. O Premier deveria fazer igual. Aquela transmissão que eles fazem normalmente, com uma equipe mineira, que nem citou o absurdo do pênalti marcado no sábado, que passou batido. Depois os caras vão no programa, na televisão, e falam ali como se nada tivesse acontecido. Como se nós fôssemos malucos, né, que não vimos aquilo. E uma transmissão mais jornalística e menos bairrista. Deveriam fazer isso. Fica aqui a dica, né, a sugestão do consumidor que paga pelo Premier Futebol Clube, se é que chama assim ainda o serviço de pay-per-view do Grupo Globo. Muito bem, ó, vocês vão falar que eu perdi vestiário. Só uma questão. Peraí, vão falar que eu perdi vestiário. Eu estou sendo acusado aqui, né, Juca, de ter perdido o vestiário, mas eu dou a palavra para o Arnaldo. Bom, eu não sou mineiro nem da imprensa mineira, então eu estou tranquilo para falar, eu estou neutro nessa história. Então, e assim, as questões administrativas todas, ou a visão parcial de aqui ao colar, elas podem ser, eu estou bem tranquilo para responder que o Atlético Mineiro é o melhor time do Campeonato Brasileiro, é melhor que o Flamengo no Brasileiro, é melhor que o Palmeiras no Brasileiro, tem o melhor time e teve 1000 lances, vários lances também duvidosos contra ele, como aquele pênalti bizarro, talvez um dos mais bizarros do campeonato, aquele pênalti do Hulk no Lucas Claro, no Fluminense Atlético, numa noite em São Januário e tal. Também teve lá, você vai pegar um aqui, acolá. O Campeonato Brasileiro, por isso, não é determinado pela arbitragem. E eu quero registrar só, Arnaldo, parênteses. Eu discordo do Mauro em relação ao primeiro tempo. Eu acho que houve um pênalti pro Galo, o que não justifica compensar com o pênalti absurdo que foi marcado. Mas eu teria marcado um pênalti a favor do Galo no primeiro tempo. Segue, Arnaldo. Não, é só isso. O que eu acho é que nessa edição do Campeonato Brasileiro, nenhum time foi melhor que o Atlético, nenhum time se preparou melhor que o Atlético. Nenhum time tem um treinador melhor que o Atlético tem para esse tipo de competição. Sim. Nenhum time tem um jogador melhor que o Atlético nessa competição como o Hulk. Com o acréscimo de que só não está na final da Libertadores também por causa de um pênalti perdido pelo Hulk, né? Que senão estaria também, além da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, estaria na final da Libertadores. Não só por isso, né? Também pela incompetência do time e do seu técnico, né? Que foi muito mal naqueles dois jogos. Primeiro jogo, o time dele não chutou a bola no gol. Né? E eu concordo com o Ronaldo. Eu acho que o Atlético é o time que faz o melhor campeonato. Para mim, isso é muito claro. E acho que isso evidencia o baixo nível do futebol brasileiro. O futebol dominado pelo time que é treinado pelo Cuca, que é um técnico fraco. E vai ser campeão, de novo. É o retrato do nosso futebol. Concordo, plenamente, acima e baixo. Muito bem, senhores, tá vendo só? Não perdi vestiário, coisa em cima nenhuma.